Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe. Como vocês estão? Sejam bem-vindos à quarta temporada do podcast 2 Milionários de Vibe. Eu agora não abro mão desse bordão pelo seguinte, tenho visto muito vai dar namoro lá com o Faro, e o Faro nunca deixa os bordões dele. Então eu quero assumir esse papel aqui dos podcasts, ser o Rodrigo Faro dos podcasts. Então eu não vou parar com esse bordão. Celso Portiolli foi. Não, Rodrigo Faro agora. Celso Portiolli eu não quero mais. Quero o Rodrigo Faro. Faro é brabo, cara. O Rodrigo Faro é brabo. Começou lá na novela, lá, o Chocolate com Pimenta. Hoje em dia o cara é brabo do entretenimento. Caraca, moleque, cara. Chocolate com Pimenta. Ele fez chocolate com pimenta. Fez, Caraca. mano. Que lembrança, cara. Tá informação no começo desse episódio. Mas antes de começar aqui apresentando... aqui a apresentação que usa linda. Aqui, ó. Para quem tá no Spotify, nossa convidada acabou de mostrar o filho dela aqui. Tá começando aqui mais uma gravação. Heloísa, diretamente do Algarve. Heloísa, que é portuguesa. Não sei se vocês terão um sotaquezinho gostoso durante esse episódio para falar sobre a Sofia? Fala assim, Sofia. Olá! Joãozinho, e o bordão? O bordão é bom dia, boa tarde, boa noite. Já foi dito. Mas aí, como é que você está? Tá ligado? Você falou, eu esqueci, passou e eu não percebi. Como você esqueceu o melhor bordão desse podcast? Como é que você tá, Fernandinho? Começa aí. Eu tô com saudade de vocês, cara. Parece que tem um ano que a gente não grava. Eu tô com a sensação de um mimo, assim, sabe? Tipo de... Caraca, muito tempo que a gente não grava, assim. Parece que tem um mês cada gravação. Com saudade. Mas, meu time, feliz demais de mais um episódio, né? Já começar falando da nossa lojinha, continua online, tá? Então, quem quiser, tá lá no link da bio, na descrição aqui. Vambora. Eu queria já começar o episódio, cara. Vou deixar vocês falarem primeiro, depois eu introduzo. Vamos lá, Joãozinho. Apita! Eu quero dizer que eu estou feliz demais com esse episódio, gravando com pessoas especiais demais para mim. E olha, já tem o André na participação especial e só falta a Sofia chegar. E a mãe desses dois, que é uma pessoa extremamente especial na minha vida, que me inspira. E até eu digo que foi uma influência super positiva para eu decidir morar em Portugal, que fez uma recepção muito maneira para mim quando eu cheguei aqui e fez esse lugar ser mais especial, ser mais minha casa. Então, ter ela aqui com a gente para trocar uma ideia é uma satisfação sem tamanho. Muito obrigado por aceitar o convite, Elu. E seja bem-vindo ao podcast. Obrigada. A Sofia está a dormir, por isso não vai chegar. Mas fica aqui o André em representação dos dois. Obrigada pelo convite. Já tínhamos falado sobre fazer isto há muito tempo, mas finalmente chegou o dia e é um prazer estar aqui. Eu também gosto muito do Rafael, do Fernando, o João só o conheci agora, mas são duas pessoas também muito especiais para mim e por isso é muito bom estar aqui nesta conversa. Nossa, não, que perfeito. Então, no episódio de hoje, meus ouvintes, a gente vai falar um pouquinho sobre yoga, sobre os benefícios do yoga. Falar para vocês que não conhecem o yoga, falar um pouquinho também sobre os profissionais do yoga, o que eles fazem. Então, a Heloísa estará representando vocês, pessoal. Então, é isso. Heloísa que é algarvia. Eu tenho muita saudade do Algarve, muita saudade. Não é algarvia, mora no Algarve. Desculpa. Pegadinha mais uma gafe. Não é algarvia. Mas vive no Algarve. E eu sinto saudade do Algarve. Sim. Só para deixar aqui para os meus ouvintes. Nossa. És da onde, Heloísa? Eu sou da Ilha do Pico, do arquipélago dos Açores. São umas ilhas que ficam assim no meio do Atlântico. Caramba! E que, na verdade, a Ilha do Pico é uma ilha que tem uma montanha muito alta. Ai, filho! Aí, tá representando ele e a Sofia mesmo, é cheio de energia. O Pico é uma ilha que tem uma montanha muito alta que, no fundo, é o ponto mais alto de Portugal. Pois é. E pronto, e sou de lá. Já vim estudar para Lisboa há muitos anos, não vale a pena dizer quantos. E depois pronto, acabei por vir viver para o Algarve e temos estado aqui já
13 anos. Bastante E tempo. pronto, os meus filhos é que já são algarvios. Os filhos são algarvios. Não, quando eu tava conversando com ela sobre o episódio, ela tava preocupada se o sotaque dela seria. Aí eu tô ouvindo agora, né? Eu pensei nisso, eu falei, pô, pra mim é muito natural. Então eu Sim, é que queria teu agora a cérebro tá opinião. Mas a Elô fala, tipo, o brasileiro entende super bem o sotaque português. Cara, acho que com certeza, né? Acho que Cara, eu vou te falar que no ritmo que ela tá falando, eu acho que bem de boa, Rafa. Sim. Suave. Eu acho que a E dificuldade aí eu acho até é. que a galera curte, sabe? Gente, tipo assim, a Sim, galera sim. curte um Não, sotaque acho que a pessoa tem que diferente ser. e tal, Eu né? acho que até a experiência é saudável ouvir. Que é um lance, né? Mas Eu acho que as pessoas que não têm acesso Sim, sim. do sotaque, não. Mas eu acho que é super não tem. Mas eu acho que o sotaque da Elô, ela é muito comunicativa. Porque como você é professora e você tem uma série de alunos de um monte de lugar do mundo, Sim. você é muito comunicativa. Não tinha como ficar inclusive com comunicação. Sim, porque eu tenho alguns alunos do Brasil e aquilo que eles normalmente me dizem é que quando chegaram a Portugal não conseguiam entender nada. E por isso é que era a minha preocupação, não é? De depois as pessoas também não me conseguirem perceber. Mas pronto, eu vou tentar falar devagarinho. Não, tá perfeita. Se houver alguma palavra que não entendam, é só dizer. a galera que se tiver alguma palavra que tem curiosidade e não entende, sei lá, deixa no comentário aí. Deixa no comentário, deixa aqui no O que Insta. significa isso, a gente responde, mas no contexto acho que vai direto. Acho que sim, eu acho que a maior dificuldade é quando falam dois portugueses, assim. Eu acho que quando a pessoa é brasileira e vê dois portugueses conversando assim, é complicado, assim. Mas conversando com a gente, não, é mais tranquilo. Não, agora o que você falou é verdade, exatamente isso. Acho que essa comunicação é. Agora, uma pergunta que eu te fazer, Lu, que é essa brincando, mas tem gente que pensa que yoga, para você fazer yoga, você tem que ter ido na Índia, né? Como se fosse uma Só existe lá, né, Rafa? Só na Índia que existe yoga. Não, tem uma ideia que eu vejo das pessoas que elas acabam não entendendo o yoga como a ferramenta que ela é, sabe? O quanto ela. E tem umas pessoas que têm umas barreiras para encarar o yoga como essa ferramenta que eu acho que é muito legal desmistificar essa ideia, né? Tipo, o quanto, por exemplo, teve na pandemia eu fazia aula com a Elo e fazia online. E aí eu tava morando com um primo meu, né? E teve um dia que eu falei, pô, vamos fazer aula junto. Aí ele foi, né? Fez aula com a gente. Quando ele terminou a aula, ele falou assim, meu, tô cansadão, parece que eu tava na academia treinando, sabe? Tipo, tem gente que pensa que o yoga não vai, por exemplo, não vai te ajudar a desenvolver a sua musculatura, porque faz também. Você vai treinar na condição do seu corpo ali para praticar os exercícios para buscar a sua evolução física também, sabe? Não tá parado ali fazendo A1, tipo, como se fosse, sabe? Não, aí eu queria que você... Não, termina aí, Rafa, termina. Fazer essa introdução, assim, de o que é o yoga, explicar para as pessoas mais esse contexto geral, para quebrar quem não sabe nada da prática. Então, o yoga efetivamente teve origem na Índia, mas pronto, durante o fim do último milénio foi muito divulgado pelo Ocidente, não é? Na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, há muitos professores de yoga, muitas escolas de yoga, e portanto não é necessário ir para a Índia para praticar yoga. Hoje em dia já se pode praticar yoga em qualquer sítio do mundo. Então agora com esta abertura que o online veio dar, não é, por causa da pandemia, a pessoa até pode estar mesmo em qualquer sítio do mundo, até se calhar na Antártida, e conseguir praticar yoga desde que tenha internet, não é? Portanto, praticar yoga pode-se praticar em qualquer sítio. O que é o yoga? O yoga é uma filosofia, no fundo,
É uma filosofia prática, portanto não é só uma filosofia teórica como aquelas que nós normalmente aprendemos nas aulas de filosofia da escola, não é? Que são só teoria. Neste caso o yoga é uma filosofia prática, é uma filosofia que tem como objetivo desenvolver o ser humano em todas as facetas que ele tem e encontrar ou chegar àquilo que no yoga se chama de iluminação, samadhi. Para isso há uma série de técnicas que trabalham os nossos corpos. Nós não somos feitos só de um corpo físico, não é? Se fôssemos só um corpo físico éramos uma pedra, estávamos ali, matéria só. E não somos, não é? Nós temos lá aqui mais qualquer coisa. Isto para os mais céticos, que às vezes as pessoas acham que não, eu sou só este corpo, mas não somos, não é? Nós temos um corpo mental, uma mente que pensa, temos um corpo energético, temos energia, senão não nos conseguíamos mexer, não é? Não sentíamos calor, não tudo isso. Temos um corpo emocional que está ligado também, está ali entre o corpo físico e o corpo mental. E somos também naquilo que a filosofia do yoga defende, somos além disso, o que nós realmente somos é uma centelha divina, podemos dizer assim, que está lá escondida por baixo das outras camadinhas todas, não é? Desde as camadas mais densas até às mais subtis, não é? Desde o corpo físico, corpo energético, corpo emocional, mental, por aí fora. A nossa intuição, tudo isso faz parte das camadas que nos compõem e o yoga permite-nos trabalhar todas essas camadas. Pronto. Com a vinda da prática do yoga da Índia para o Ocidente, em muitos casos perdeu-se um bocadinho a parte do principal objetivo do yoga e ficou-se muito pela parte física, tanto que há hoje em dia algumas escolas de yoga que são muito mais focadas na parte física, isto também porque às vezes não havia muita abertura do Ocidente para compreender e para aceitar essa parte mais subtil de nós próprios e esse trabalho mais subtil, não é? Então houve essa necessidade de entrar pelo lado físico, que era a parte que as pessoas conheciam e que aceitavam. Portanto, há um trabalho físico e também é aquele trabalho que é fácil de mostrar, não é? Nós se mostrarmos um asana é o nome que se dá àquelas posições, àquelas posturas que nós fazemos no yoga, se mostrarmos um asana a pessoa vê aquilo e isto é yoga. Agora, se eu estiver sentada de olhos fechados, a pessoa não sabe se eu estou a fazer uma respiração, se eu estou a meditar, se eu estou só a dormir, não é? Porque a coisa está a acontecer cá dentro e, portanto, a pessoa não sabe, só vê de fora, não sabe o que é que se está a passar. Por isso, sendo essa parte física a parte mais fácil de mostrar, foi também muito divulgada, não é? O que acontece é que muitas vezes... Mas Heloísa, rapidinho, só fazer um adendo. Essa parte física que é fácil de mostrar não é tão fácil assim não, porque tem umas coisas na yoga, meu irmão, te falo porque, assim, da mesma forma que o Rafa te falou, tipo, você tem uma influência muito grande assim, na minha vida também, no sentido de minha primeira experiência com yoga foi aquela experiência que a gente teve, que a gente ficou de couchsurf, a gente conheceu a Heloísa através de couchsurf, a gente ficou na casa dela, e a gente foi fazer uma primeira experiência de vida, para mim foi de yoga. E, cara, quando a gente chegou, aí já tinha uma turma lá, que acredito que já estava um pouco mais avançada, com certeza mais avançada que a gente, porque foi minha primeira vez, né? Óbvio. Mas, cara, tinha umas posições, ainda mais para mim, que, tipo, sou zero mobilidade, sabe? Cara, assim, meu irmão, era difícil pra caramba, assim, tipo, eu ficava assim, caraca, mas, e aí você começa a entender a noção corporal, de saber, tipo, realmente, até você praticar a parada, você nem sabe até onde seu corpo pode chegar, qual é a mobilidade que você tem, tipo, o que você consegue fazer e tal, mas, assim, a parte física aí não é tão fácil, não, hein? Sim, eu estava a dizer que é fácil de mostrar, não disse que era fácil de fazer. Okay? Sim, eu entendi. Mas pronto, então, pronto, isto para dizer que
apesar de a parte física ser aquela que as pessoas conhecem mais, esse não é o principal objetivo do yoga. O principal objetivo do yoga não é fazer aquelas posições todas difíceis que a gente vê no Instagram, ok? Porque muitas vezes acontece as pessoas verem aquele tipo de posições e acharem o yoga não é para mim porque eu nunca vou conseguir fazer aquilo. E isso não tem nada a ver, não é? O importante, a parte física do yoga, no fundo, serve para nós termos um corpo saudável e para podermos, estando saudáveis, viver mais tempo e ter mais tempo para trabalhar a parte da meditação, que é o principal objetivo do yoga, esse sim. Ok? Então, é um meio para atingir um fim, digamos assim. Sim. Okay? Por isso, se a pessoa, mas eu não chego com as mãos ao chão, não faz mal, estamos a fazer o nosso melhor, não é? O importante é irmos-nos superando a nós próprios e não competir com o colega do lado que já põe os pés atrás da cabeça e nós não conseguimos pôr. Se ele põe, ainda bem para ele, nós não temos nada a ver com isso, não é? Até porque muitas vezes nós, então, pronto, voltando a essa questão do Instagram, não é? Para já não sabemos quantas fotografias é que foram tiradas até aquele momento efetivamente acontecer, não é? Verdade. E depois, às vezes aquela pessoa fez aquilo uma vez e foi a única vez que conseguiu fazer. Muitas vezes não, muitas vezes são pessoas que efetivamente já praticam há muito tempo e conseguem fazer coisas fantásticas. Mas, lá está, são pessoas que praticam há muito tempo. Sim. Que têm um background de ginástica, por exemplo, e portanto já têm essa flexibilidade que já lá estava, ou que o corpo delas realmente já tem apetência para aquele tipo de flexibilidade, porque a flexibilidade também muda com os nossos genes, não é? Há pessoas que nunca fizeram nada na vida de desporto, nem de yoga, nem de nada, e à primeira são logo flexíveis, está nos genes, pronto. Por isso não faz sentido estarmos a comparar. E eu acho que isso, isso é muito importante. Desculpa, Luiz, mas no fundo a gente faz isso para tudo, né? É muito doido, né? Qualquer parada a gente está comparando com o outro, né? Tipo assim, isso é uma loucura. Eu comecei a fazer cross agora, e aí, tipo, o cross é uma parada que demora um tempão, sabe? Tipo, e aí, só que você não tem ideia disso. Aí você vê o cara fazendo um exercício e você fala, caraca, tô há 2 meses e não sei fazer isso. Quando você começa a trocar ideia com o cara fala, irmão, eu tô há 1 ano e meio, eu tô 2 anos, tá ligado? Aprendi depois de, sei lá, 1 ano e meio, de alguns exercícios específicos. Você não sabe o que o cara, tipo assim, qual foi o... E sem contar toda essa parte, tipo assim, por exemplo, eu sou muito alto, minha perna é alta, minha mobilidade é, tipo assim, naturalmente, geneticamente, já é mais limitada, tá ligado? Tô indo trabalhar muito. Assim, nem me atrevo a comparar a parte de mobilidade com os caras, com a galera, porque é impossível, entendeu? Sim. Esses dias eu fiquei felizão que eu consegui tocar o dedo no pé, tá ligado? No alongamento. Você sentado assim, aí você toca assim no pé. Fiquei amarradão, tá ligado? E, caralho, não chegava nem na metade da canela, tá chegando no pé. Animal. O nego tá virando cabeça pra baixo. Assim, amigo, caralho. Mas isso é muito doido. A gente tá sempre comparando com o outro, sabe? Tipo, né? Pra tudo na vida. Isso é muito doido. Exatamente. O yoga, a prática do yoga ajuda precisamente também a quebrar um bocadinho esse julgamento, auto-julgamento que nós temos sempre, não é? Que estamos a fazer qualquer coisa e pensar, pois, não chegas lá, e aquele já chega, e és uma porcaria, e não... Que isso acontece com toda a gente, não é? E mudar um bocadinho a forma como pensamos, de olhar para a nossa evolução, por muito pequenina que ela seja, e respeitarmos mais o nosso corpo, aprendermos a sentir o corpo, a observá-lo, a respeitar, e quando conseguimos fazer isso, conseguimos começar a perceber a evolução, não é? Porque sabemos exatamente como é que o nosso corpo se sentia há 1 mês atrás. Se nós fazemos o exercício e não estamos a prestar atenção ao que é que está a acontecer cá dentro, daqui a 1 mês não nos vamos lembrar como é que nós estávamos antes, não é? E portanto o yoga também tem todo esse trabalho de autoconfiança, de autoaceitação, de autoestudo também. Isso é muito importante na prática do yoga. Há quanto tempo você faz yoga, Luísa? Tipo, como você descobriu? Como é que foi isso? Como é que é a sua história com yoga? Como é que conseguiu? Pronto, Como é que você... E quantas vezes já foi na Índia?
Eu só fui à Índia uma vez. E não fui propriamente para aprender yoga. Eu comecei a praticar yoga em 2010, portanto há 12 anos, e fui porque a minha irmã já era professora de yoga. Eu já tinha feito uma aula de yoga, mas nem tinha achado nada de especial. Mas depois, quando vim, eu nessa altura vivia em Lisboa, quando vim viver para o Algarve, as atividades que eu fazia em Lisboa não havia cá, ou havia, mas eu não gostava muito dos professores e assim, então decidi ir praticar yoga, e foi aí que passei a gostar. A primeira aula que fiz não achei nada de especial, e depois comecei a praticar yoga e muito rapidamente comecei a perceber a profundidade que o yoga tinha, porque eu também não fazia ideia do que era o yoga. Eu achava que yoga e pilates era mais ou menos a mesma coisa. Pronto, porque lá está, só via a parte física, não é? Quem vê só a parte física acha que é parecido. Agora, o yoga tem toda a parte do trabalho da respiração, de exercícios de limpeza do organismo, da meditação em si, e todo o trabalho que se faz fora da aula, porque a prática do yoga não é só na aula, não é? Todo o trabalho pessoal, interno que nós fazemos é no nosso dia-a-dia, é para ser aplicado no nosso dia-a-dia. A aula de yoga é um ensaio para a vida, né? Você me falou uma vez. Exatamente. A aula de yoga é como podermos usar depois aquelas técnicas para aplicar no nosso dia-a-dia e sermos yoga todos os dias, todo o dia, não é? Não, se nós vamos à aula de yoga, mas depois cá fora não conseguimos minimamente ter empatia para com os outros, aceitar as nossas falhas, ou seja, para com os outros e para connosco, a empatia, não é? Ou à mínima coisa explodimos e desatamos a bater em toda a gente, não é? Isso quer dizer que não estamos a aplicar yoga na nossa vida. Eu não digo que isso não possa acontecer quando a pessoa já está no caminho do yoga, não é? A mudança interna demora muito tempo a acontecer, e quando nós temos determinadas reações a determinadas ações, não é? Por exemplo, uma pessoa que é muito explosiva e que à mínima coisa o sangue ferve e desata a pancada a toda a gente. Não é porque começou a praticar yoga que ao fim do mês isso já não vai acontecer, não é? Já está resolvido. Pronto, chegou já no nirvana, né? Elevação natural. Chegou lá no mais alto grau de iluminação, já não vai mais brigar. Não vai mais, já virou Deus. Quando chegar lá não é? Mas é um processo que demora muito tempo, esse autoconhecimento e esse aprender a dominar as nossas emoções e a controlar essa ação-reação, não é? Porque às vezes são coisas que vêm muito de trás, que nós nem sabemos de onde é que vêm, não é? Quando determinada coisa acontece, nós reagimos daquela forma. E muitas vezes não é uma reação consciente. Então, todo esse trabalho de autoconhecimento e no nosso dia-a-dia e quando acontece essa determinada coisa e nós reagimos dessa maneira, conseguirmos perceber que estamos a reagir daquela maneira cada vez que aquilo acontece, não é? Vai nos dar esse autoconhecimento que nos vai permitir trabalhar esse problema e, se calhar, da próxima vez, pensar 2 vezes antes de reagir, não é? Porque se nós não temos consciência de que reagimos assim, também não conseguimos fazer nada para mudar, porque aquilo é automático. Pronto. Portanto, isto para dizer que o yoga é para ser aplicado todos os dias, no dia-a-dia, mas demora tempo, não é? Eu costumo dizer aos meus alunos que o yoga não é um comprimido, que a gente chega lá, toma e de repente está tudo ótimo. Não é assim? Aliás, como nada na vida, nós hoje em dia, principalmente esta geração mais nova, até mais nova do que vocês, quer tudo para ontem, querem tudo automático. A facilidade, né? A facilidade que eles têm, né? E nós que antigamente ligávamos o computador e tínhamos que estar à espera que ele ligasse. O computador era um 486, não é? Nem sequer 1 giga de memória, nem sequer 500 megas de memória tinha, então estávamos ali à espera.
temos um bocadinho mais de paciência e percebemos, mas hoje em dia não é Internet de assim. escada, que ocupava o telefone da casa. Pô, que Exatamente. isso. Portanto, Só hoje podia em entrar na dia internet domingo. O horário certo. Sim. Exato. E é importante perceber que as coisas, principalmente o trabalho interno, demora anos. Não é uma coisa que demora um mês, nem é para a vida toda. O trabalho para a vida interno toda, claro que sim. não vai ter uma hora Claro que que você chega e fala, tô pronto, agora eu É. evoluí, agora eu vou sair flutuando por aí. Enquanto você não tá Exatamente. É voando, claro que o yoga tem muitos benefícios em termos de ajudar a controlar a ansiedade, o stress, a reduzir o stress, ajudar a melhorar questões de depressão, mesmo questões de, lá está, como eu falei há pouco, de autoestima, tudo isso, não é? Mas não é com uma aula, nem sequer com um mês de aulas, não é? É preciso uma sim. prática regular e continuada. Ok? Isso é muito importante. Cara, mas Também já o quanto vocês diz- acham que, tipo, desculpa, Luiz, mas o quanto vocês acham que, por exemplo, essa parte de o lifestyle que tem que ser para a vida inteira, tipo, por exemplo, hoje a gente tem a internet, Instagram, caramba, mostrar a vida e tudo mais, o quanto isso impacta de, tipo, você não levar as coisas como o estilo de vida, mas levar as coisas como se fosse, tipo, uma parada que eu vou fazer momentânea, eu vou mostrar que eu faço e tal, porque, de verdade, eu aqui no kitesurf, que é uma parada que é um estilo de vida, cara, o kitesurf é uma parada que realmente é para a vida inteira, irmão. É tipo, eu posso englobar tudo que você falar aí de yoga, terapia, meditação, tudo é o kitesurf, entendeu? Mas eu vejo e todo mundo vê que tem pessoas que só vêm aqui, faz uma foto, não leva isso como estilo de vida para postar e falar que faz e é isso, tá ligado? Tipo, então, isso, o quanto vocês acham que isso também, tipo, impediu muito essa parte de você levar isso como estilo de vida? Porque Na não só yoga, tem evolução, né? vários milhões de outras coisas, meditação, yoga, enfim, É, academia, crossfit, porque você tem que levar como estilo de vida, porque não é da noite pro dia, tá ligado? mas eu acho também que no geral, né, da vida, tem que experimentar, né? Tipo assim, imagina se a primeira coisa que eu fizesse eu tivesse que fazer com a intenção de ser para sempre. Não, Acho não, que não, não você falei tem isso. que. Tipo assim, você Mas, tem que por exemplo, Não, experimentar. não, é ele porque, falou que por já exemplo, chegar com o mindset de querer só Você mesmo tá vivendo o nem estilo de vida. tentar, entendeu? sim. É porque o yoga, cara, ele não exige tantas condições quanto o kitesurf. Tipo assim, o kitesurf você vai precisar do mar, você vai precisar do vento, vai precisar de uma prancha, de uma vela. O yoga você não precisa de nada, mano. Você tá sentado aí onde você tá, você pratica. Você não precisa de nada. A única coisa que você precisa é o oxigênio. Única coisa, a única restrição a única coisa que é obrigatório, se não tiver, não dá para fazer. Você não consegue não dá fazer. para fazer porque estás Talvez morto, não. também não. Então, é a única condição. Não, então, mas se Porque, a gente parar pra pensar, não exige tanto de equipamento, mas exige tua sim, mentalidade, cara, tá ligado? Existe o compromisso, existe muita coisa, tá ligado? Tu não, fazer yoga de forma como que seja um estilo de vida, entendeu? Porque você tem que levar pro sim, resto da vida para ser saudável, entendeu? sim. É que nem, por exemplo, eu acho, eu não sou o cara da prática, sabe? Eu não sou regularmente, mas tipo assim, eu fiz uma apresentaçãozinha de PowerPoint que aí tenho como tipo assim, uns 20 asanas para fazer. E quando eu vou fazer, boto para fazer lá, faço. Não faço sempre, tem semana que tem mês que eu fico um mês sem fazer, porque estou hospedado em um lugar que eu não tenho espaço. Aí quando eu tenho espaço, a semana eu faço mais. Mas até uma coisa que eu aprendi numa aula da Elo também, né? Teve uma vez eu estava fazendo uma posição e era mó ruim. Aí eu devia estar fazendo uma careta e ela falou assim: sorri que fica mais fácil. Mano, eu abri um sorriso, juro pra você, o meu músculo falou, não, agora não dói mais. Agora não dói mais. Ah, que legal. Cara, e eu lembro disso em várias situações assim que eu tô um pouco estressado, assim, eu falo, tipo, mano, sorri que vai ficar mais fácil. Aí eu acho graça, tá ligado? Que eu tô, tipo, na hora que eu vou ficar bolado, eu falo, não, sorri vai ficar melhor. Aí eu dou um sorriso e falo, não é que ficou melhor? Então eu acho que esse lance, não faz sentido você chegar lá, parar 30 minutos pra mim, ficar fazendo posições ali e mostrar sua elasticidade, se você não levar isso para essa transformação, sabe? E é essa transformação que não faz sentido
eu parar para fazer posição. Se eu parar para fazer posição, aí dá para fazer um dia. Mas eu acho que quando você entende a dinâmica, sabe, vira um negócio que é um lifestyle, não tem como o cara chegar e falar, eu só faço segunda-feira. Fala, mano, não tem como tu só fazer segunda-feira. Se você for lá na segunda-feira, na aula, você vai fazer na terça em casa, você vai fazer no trabalho também, você vai fazer na sua família, tipo, não tem opção de você ir lá praticar, senão vai ser Pilates. Desculpa a galera do Pilates aí. Sim, eu acho que essa questão de as pessoas irem já com o intuito só de tirar a foto, isso é como tudo. Mesmo antes de existir Instagram e redes sociais, havia pessoas que viviam de aparências e vão continuar a existir a vida toda, não é? A internet dá-nos a possibilidade de, se calhar, apresentar, neste caso o yoga, a pessoas que de outra forma se calhar nunca iam ouvir falar, não é? Portanto, acho que tem mais benefícios do que coisas más. Relativamente ao tipo de prática, eu nem sei, vou dizer 1001 porque eu não faço ideia quantos são, mas há muitos estilos de yoga hoje em dia, não é? E apesar de alguns deles serem só virados para a parte física, mesmo assim pode ser uma boa forma de a pessoa começar, se é essa parte que ela sente que deve praticar. Muitas vezes as pessoas começam por fazer uma prática estritamente física, lá está, quase como se fosse Pilates, e daí a uns tempos começam a sentir que falta qualquer coisa, e então evoluem para uma prática um bocadinho mais interna, não é? Portanto, seja qual for a parte do yoga que nos chama, podemos começar por essa parte, não é? Não tem mal nenhum, não é errado começar a fazer uma aula que é só asana. Aliás, a grande maioria das práticas do yoga, principalmente no Ocidente, são só a parte física, a grande maioria. Muitas delas nem têm parte de respiração, nem têm meditação, nem têm nada disso. E está tudo bem, não é? O que eu acho importante é, se a pessoa faz um tipo de prática que sente que não é bem aquilo, não deixe de procurar, porque há tantas diferentes, não é? Quem sabe não vai encontrar uma que vá procurando, mudando de professor, até encontrar uma de que gosta. Muitas vezes o que acontece às vezes acontece o contrário, ou seja, a pessoa praticou com aquele professor aquele tipo de prática e por algum motivo não consegue continuar a praticar com aquele professor e depois anda à procura e não consegue encontrar outro que goste. Também acontece, mas lá está. Cara, essas coisas são muito doidas, né? Tipo assim, você ainda tem que encontrar alguém que esteja passando de uma forma muito boa que você goste. Sim, é que lá. Não, mas é que, por exemplo, você tem que ter muito mais mindset de estar aberto para, tipo, cara, experimentar de várias formas diferentes, tá ligado? Para você entender realmente que às vezes a parada é incrível, só tem uma pessoa lá, como tem em todas as áreas, fazendo de forma errada, tá ligado? Mas agora, tem uma. Para mim, conhece Capoeira do Brasil, né, Elo? Sim, sim. Para mim, a Capoeira do Brasil tem uma ligação muito grande com o yoga também. Eu acho que de uma certa maneira ela envolve o físico, claro, mas ela envolve também o espiritual da coisa, sabe? Ela tem essa cultura também, né, cara? Muito essa cultura mistura. brasileira. Eu acho que para mim, né? Só que se vê também a questão estética, né? Do cara dar uma série de mortais, dessas coisas. Acaba que essas práticas, que as pessoas olham somente pro quase que a galera da alta performance da atividade. Ou seja, não, se eu não for ficar pendurado de cabeça para baixo, nem quero fazer, né? Eu quero nem fazer, né? Eu só quero fazer se eu for no mar. Tá ligado? Legal. E não dá. Que nem você, por exemplo, tem um é até português, ele é Pedro, esqueci, que eu sigo ele. Cara, o cara faz umas posições que é insana. Tipo assim, não dá, meu. Tipo assim, não dá nem pra eu sonhar em fazer. Juro que teve uma vez que eu tava olhando e falei assim, pô, será que algum dia vai dar? Mas agora eu fui ver um dele esses dias, ele tá assim na piscina, aí ele sai da piscina com a mão, ele levanta, fica tipo de perna para cima, aí cruza as pernas e fica parado lá, tipo, com a perna cruzada. Aí esse você achou que dá, né? Isso aí. Como é que dá para fazer isso? Não dá. Sendo que
com certeza o cara ele era ginasta antes, sabe? Ele já tinha uma capacidade física muito grande, e no yoga que vai explorando o seu próximo nível, o O cara próximo nível avançou foi mais aquele rápido, ali. né? Mas eu não posso me pautar por ele, tipo assim, só vou ser Não, legal. eu acho que tem que entender suas limitações, cara. Tem que saber que não é nessa vida, tá ligado? Tipo assim, acho que Não, É, e é às absurdo. vezes não é, nem são pessoas que vinham da ginástica, simplesmente são pessoas que praticam muito, todos os dias, a toda a hora, não é? Nós, as pessoas normais, digamos assim, como um mortal, pratica 2 vezes por semana, não é? As pessoas que conseguem chegar a um nível desses, normal, lá está, ou já têm uma aptidão física muito grande, ou então praticam todos os dias, várias horas por dia, porque ficam apaixonados mesmo por aquela prática, não é? Por conseguir superar-se constantemente. Não é? Acaba por ser quase um autodesafio. sim, Há pessoas que são muito competitivas e que gostam muito de fazer essa competição consigo próprias, e são muito persistentes. Há outras que não, tipo, eu fiz isto, está bom, pronto. E está tudo bem, não é? De qualquer das formas, mas isto para perceber que sim, é preciso trabalhar muito até chegar lá, da mesma forma que nós vemos, não é? O pessoal dos Jogos Olímpicos a fazer coisas fantásticas. Eles não fizeram aquilo só 2 vezes por semana, não é? Eles tiveram que se aplicar a fundo, se calhar às vezes desde criança, para conseguirem chegar àquele nível. E no yoga é um bocadinho assim, mas lá está, o importante no yoga, a pessoa não vai atingir a iluminação mais depressa porque consegue sair da piscina e ficar aí. Fica assim, alcançou já, né? Tá de cabeça para baixo. Não é por aí, não é? Por isso é que eu digo sempre, o trabalho de meditação é muito mais importante do que a parte estética do yoga. E como é que se pode trabalhar, meditar na posição, não é? Que isso é que é o segredo do yoga e a parte mais importante. É conseguir estar nessa determinada posição, seja qual for, não é? No asana, de forma a que ele nos seja confortável, ou seja, não deve doer, deve estar um bocadinho antes de doer, no nosso melhor, mas sem doer, Sim. conseguindo relaxar os músculos, porque isso também é muito importante, e estar confortável de tal forma que se consegue meditar assim, não é? Porque se nós estamos com dores, a nossa mente vai automaticamente para a dor e não vai conseguir fazer mais nada, não é? E o objetivo da meditação é reduzir a frequência das nossas ondas mentais, ok? Portanto, nós no estado de alerta, as nossas ondas mentais têm uma frequência mais rápida, não é? Acontecem mais vezes e mais alta. E na meditação elas andam mais baixinhas e mais longas. Pronto, toda a gente, se calhar não, eu como venho eu tenho formação em engenharia, eu às vezes acho que toda a gente depois tem essa noção, mas pronto, já devem ter ouvido falar nas ondas alfa, beta, teta, pronto, não é? Se não sabem o que é, vão ao Google procurar. Faltaram a aula de física, se não sabem, faltaram a aula de física. É do senso comum essa Gostava parte. ondas, crista. O objetivo da meditação, quando nós conseguimos efetivamente estar em meditação, é quando conseguimos então que a frequência do nosso cérebro, das nossas ondas mentais, seja quase, não é nula, mas é quase, pronto. Portanto, afastar os pensamentos, não nos focarmos nos pensamentos, porque o que acontece a maioria das pessoas, e comigo inclusive é a grande maioria das vezes, é que ok, vou-me sentar aqui a meditar, mas o que é que está aqui? Está que, não sei o que é que vou fazer amanhã para o jantar, esqueci-me de comprar o leite, se calhar tenho que levar os miúdos à escola, não é? E isso é o estado de alerta. Portanto, estou aqui até, na fotografia do Instagram fica muito bonito, parece que estou a meditar, mas não estou. Pronto. E então esse trabalho que leva ainda mais anos do que conseguir fazer as posições, não é? De serenar completamente a mente e encontrar essa, no inglês eles dizem stillness, essa serenidade,
mental, em que estás ali e não há essa enxurrada de pensamentos constantemente a chegar. Mas é uma parada que você percebe, Luísa, quando você chega nesse momento, é uma coisa que, tipo, pum, fala, caraca, cheguei nesse momento, de, tipo, eu tô realmente pleno, assim, numa serenidade. De, não, mas vou te falar. Não tem. Mas, agora uma pergunta. Vocês não acham que esse estado meditativo, ele acontece em alguns momentos, não? Não teve algum momento da sua vida que você ficou, tipo assim, super sereno? Tu falou, porra, nada me pega aqui onde eu tô agora. Sim, claro que sim. Claro que acontece. Não, sim, mas na yoga, assim, tipo, a prática, né, de quando você chega nesse momento, é uma parada que... Então, tu apercebes-te, mas não racionalizas, senão já estás outra vez a pôr a mente, olha, cheguei a esse estado. Não. Isso aí. Posso contar uma experiência? A consciência só vem depois, né? Posso contar uma experiência minha? Mas claro que sim, durante o nosso dia-a-dia, de vez em quando isso acontece. O que nós queremos no yoga é manter esse momento, porque no dia-a-dia isso acontece, mas é ali um curtinho... Eu estive a ler um livro em que o autor dizia que muitas vezes isso acontece quando vemos uma paisagem fantástica, tipo assim, aquele pôr do sol que a pessoa parece que falta o ar, tem essa experiência de que nada mais está a acontecer a não ser aquilo, tipo, e que nem te surge nada, mas é tipo umas frações de segundo, não é? E depois passa. Já estás outra vez a pensar que te esqueceste de comprar alguma coisa, não é? Mas o que eu ia dizer era o treino do corpo físico tem principalmente por objetivo nós conseguirmos ter força suficiente, digamos assim, para estarmos sentados numa posição em que a nossa coluna esteja ereta durante o tempo necessário para podermos meditar, ok? Esse é que é o objetivo de todas aquelas posições que nós fazemos. Tem outros objetivos, mas eu agora não vou entrar por aí. Okay? Tem a ver também com o despertar da nossa energia vital, tudo isso pode ser influenciado através dessa prática mais física. Mas um dos grandes mestres do yoga, que se chama Patanjali, foi quem escreveu, quem codificou o yoga pela primeira vez, escreveu um livro chamado Yoga Sutra. E ele diz que o asana, portanto essa posição, deve ser uma posição firme e confortável, pronto, e deve-se meditar no asana, portanto, aliás, nessa altura, quando ele escreveu esse livro, aquilo que existia de asana, de posições do yoga, era a posição de sentado, pernas cruzadas, costas direitas. Toda esta quantidade de posições que nós vemos hoje em dia já são posteriores, acho eu, ok? Eu também não sou doutorada em história do yoga, mas daquilo que eu tenho lido parece-me que é um bocadinho por aí. Portanto, lá está, quando o yoga começou a vir para o Ocidente, houve essa necessidade de mostrar mais a parte física para a coisa ser aceite, não é? E então foram criadas todas estas posições que nós conhecemos hoje e podem sempre ser criadas mais, porque depois as variantes haja flexibilidade no corpo e vai-se inventando, não é? Mas já me perdi. Não, mas agora eu vou contar uma, que o Fernando, dessa pergunta do Fernando, Sim. Se dá para notar, né? Teve a primeira vez que eu meditando, sem ser meditação guiada, eu me senti no estado meditativo dessa sensação, né? Eu já fazia meditação guiada quando eu morava no Brasil ainda. Eu tinha ido para evento de meditação e tal. Mas quando eu fazia meditação sozinha, sem ser meditação guiada, eu nunca tinha aquela sensação de entrar realmente no estado meditativo. Era como se minha cabeça não parasse de entrar pensamento. Se eu tivesse prestando atenção em alguém falando, era mais fácil entrar. Aí teve um dia, eu tinha ido na praia até com o Fernando, aí a gente armado de slackline na praia, e, tipo, dia de praia, cansativo também. Aí cheguei em casa, fui meditar. E, foi a primeira vez que eu entrei em estado meditativo, assim, sério. Inesquecível, brother. Inesquecível a sensação. Estás a ver aquela sensação quando, não sei,
vocês chamam exaustor, aquela coisa que tem por Exaustor. cima do... Sim, Pronto, sim, exaustor. na cozinha. Quando tu desligas o exaustor, aquela paz, Sim, não sei nossa, é se... uma delícia. É uma É um delícia. bocadinho disso. Sim, esse amor, Verdade. exato. Verdade. Mas eu estou. Tu Cara, tava porque tipo, eu... tava um barulho aqui, mano, tava me Exato, cara. incomodando, E tu às não vezes sabe o você que que é. Do nada, cozinha... né? O silêncio absurdo. Quando eu, cara, a sensação, eu lembro que pra mim a melhor forma de descrever era como se eu existisse dentro de mim, tá ligado? E eu chegasse na sensação, tipo, brother, ninguém pode me atingir aqui. Sabe? Tipo assim, não tem por que ficar ansioso, com medo. Olha onde você tá, mano, ninguém chega onde você tá. E, mano, essa sensação de estar nesse lugar super seguro, super... Ninguém Meu, me era pega, de né? uma Pode correr paz. o que for, né, meu irmão? Não Meu, vai pegar. Tô tá só aqui. ligado? Tô E era longe, meu uma... irmão. Tô voando. E, tipo assim, esse pra mim é o marco de entrar no estado meditativo. É você ir pra esse lugar que, meu, só não tem do que você se assustar lá, tá ligado? Assim, é quando os teus pensamentos que vão te... Esse turbulhão, o exaustor tá ligado? E aí tu diz, não, essa é a melhor explicação. É desligar o exaustor. Essa Ponto. foi boa, essa foi boa. Essa Não, foi define excelente, tudo. cara. E Não, Luísa? Heloísa, eu queria te fazer uma pergunta de tipo assim, o que tipo a yoga mais impactou na tua vida? Tipo assim, desde quando começou a praticar, o que mudou assim, tipo aquela percepção de tipo, cara, minha vida mudou completamente nesse sentido, tipo assim, de, sei lá, alguma situação da tua vida, alguma coisa que tu praticou yoga te tornou melhor em alguma área da tua vida. Acredito que várias áreas, mas qual foi a primeira que você percebeu de tipo assim, caraca, isso aqui mudou muito assim com a prática de yoga e que me fez super bem? Em primeiro lugar, diz-se o yoga. Yoga é uma palavra masculina, O ok? yoga, Sim. perfeito. Apesar Tá, de ser uma palavra obrigado. que termina com A, em sânscrito, que é a língua em que foi inventado o yoga, as palavras que terminam em A são masculinas, está bem? Tanto que Shiva, que foi o primeiro mestre do yoga, lá está, no hinduísmo é um deus masculino, ok? E muitas vezes as pessoas acham que é uma deusa, e não é, está bem? Mas pronto, foi um mestre de yoga, o primeiro mestre de yoga, e portanto yoga também é uma palavra masculina, porque muitas vezes há essa confusão e já agora fica aqui resolvido. Fica claríssimo para eu não sabia e falando aqui errado, mas é isso. Obrigado. O que é que mudou a minha vida? Bom, para já eu formei-me em Engenharia Civil e neste momento sou professora de yoga, portanto só aí já a minha vida mudou muito porque mudei completamente de rumo, não é? Relativamente à prática do yoga, eu acho que ajudou-me, eu sinceramente eu já nem me lembro muito bem como é que eu era antes de praticar yoga, portanto às vezes tenho dificuldade em fazer esse paralelo, mas ajudou-me a sentir-me, a sentir que não faz sentido estar constantemente preocupada com o futuro, e eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de ter as coisas muito bem planeadas, muito organizadas, portanto eu durante muito tempo, aliás até há bem pouco tempo, andava sempre a olhar para o futuro constantemente, que é isso muito que causa ansiedade nas pessoas, não é? Eu li um livro aqui há pouco tempo que eles diziam que uma pessoa ansiosa é uma pessoa que está constantemente focada no futuro, uma pessoa com depressão é uma pessoa que está constantemente focada no passado. E isto é daquelas coisas que nós sabemos, mas eu até ler isto nunca tinha realizado que realmente isto era assim, faz todo o sentido. E portanto isso ajudou-me bastante, a prática do yoga de trazer-me mais para o momento presente e não estar sempre a pensar o que é que vai acontecer a seguir, porque depois estamos eternamente insatisfeitos, não é? Nem aproveitamos o presente. E o futuro a gente não sabe o que é que vai acontecer, não é? O futuro é só uma projeção da nossa mente do que é que pode acontecer. Fazemos aquelas hipóteses todas e depois às vezes não é nenhuma dessas. Ajudou-me também uma coisa que mudou muito, agora sim estou-me a lembrar do que é que eu era antes de praticar yoga. Eu sempre fui uma pessoa muito cética.
Eu estudei engenharia, como já disse, portanto, matemática ali, tudo certinho, não é? Não há cá desviar 1 milímetro E eu lembro-me, quando eu comecei a praticar yoga, tinha alguns colegas na aula, nós normalmente terminávamos a aula, dávamos sempre um abraço a toda a gente e não sei o quê. E alguns colegas olhavam para mim e diziam, tu tens muito boa energia. E eu pensava, lá estão estes com as energias. E, clássico, né? Clássico. Clássico, exatamente. E a verdade é que a determinada altura eu comecei a sentir essas energias. E então foi quase que, tipo, afinal isto existe. Afinal isto não é só uma coisa imaginada, porque a energia é uma coisa que pode ser sentida, não é? Só que eu nunca tinha sentido. E, portanto, achava que não existia. O que muitas vezes conto esta história aos meus alunos e como sei que eu era cética, portanto, sei o que é que me ajudou a perceber esse caminho, digo-lhes, por exemplo, nós temos uma tomada, não é? Onde ligamos qualquer coisa elétrica e olhamos para lá e não vemos nada. Também podemos achar que aquela energia não existe. Agora, se a gente for lá pôr os dedinhos, vamos perceber que ela está lá. Não é? Portanto, o facto de não conseguirmos ver não quer dizer que ela não esteja lá. E com a energia do nosso corpo é a mesma coisa. Nós, com a prática do yoga, vamos ganhando uma sensibilidade de começar a sentir coisas que antes não sentíamos. Ora, porque não observávamos o suficiente o nosso corpo, não é? Estávamos demasiado... Por isso é que eu costumo dizer aos alunos que é muito importante fazer a prática do yoga de olhos fechados, porque se nós estamos de olhos fechados, temos disponibilidade para sentir outras coisas. Se estamos sempre com os olhos abertos, os nossos olhos são uma janela para o mundo, não é? Os olhos e todos os sentidos, pronto. Mas principalmente os olhos para quem tem a felicidade de poder ver, não é? Quem não vê acaba por ter os ouvidos se calhar mais sensíveis, ou o tato mais sensível, mas pronto, todos os nossos sentidos são janelas para o mundo e nós muitas vezes andamos demasiado distraídos com o que se passa à nossa volta e não olhamos cá para dentro, não sentimos verdadeiramente as coisas. Então a prática do yoga ajuda-nos a ir recolhendo os sentidos, não é? E a ir observando o que está cá dentro e vamos ganhando essa sensibilidade de começar a sentir coisas. Uns formigueiros às vezes, ou pronto, ou simplesmente ativar o sexto sentido, sei lá, e relativamente a outra pessoa, não é? Isso às vezes acontece muito. Chega uma pessoa e já me aconteceu várias vezes chegarem pessoas e eu fico lá, apetece-me logo dar-lhes um abraço, tipo, sou da tua família, porque isso aconteceu com o Rafael e com o Fernando quando estiveram cá em casa. Porque é logo uma ligação enorme, não é? E isso tem a ver com vibração. Se as pessoas estão na mesma vibração, elas vão se encontrar. Se estão em vibrações opostas, a coisa não vai funcionar. Pronto. E não quer dizer que não muito louco, né? Quando você encontra a pessoa pela primeira vez e já fala, caraca, meu irmão. Sim. Tipo assim, é 5 Parece minutos que eu já te conheço a liberdade, há anos. a sensação, tudo tá como se a gente tivesse conhecido há anos, sabe? Tipo, é muito do caralho, assim, esse momento, esse feeling, né? Essa energia. É muito, muito boa. E não quer dizer que nós não possamos mudar a nossa vibração, ou que as outras pessoas não possam mudar a sua vibração, não é? Sim. E pessoas que não se davam de todo não possam depois mais tarde dar-se, porque há essa mudança de vibração. E isso talvez foi das coisas que mudou mais, sim, antes de praticar e depois de praticar, essas experiências de começar a perceber que lá está, que nós não somos só físico, não é? Há muito mais do que isso. E é muito interessante sentir isso. Pô, cara, irado. Maravilha. Eu tô quase dizendo que o kitesurf também é quase um yoga e meditação também, porque todos esses quesitos que mudaram na sua vida, para mim mudou muito assim também, muito, muito maneiro. Como tem vários aspectos e várias coisas na vida, você só precisa se encontrar em uma coisa, né? Tipo, e fazer isso, ter consciência disso e... Pô, mas sabe o que eu acho essas coisas? Acho que de uma maneira, de tudo em geral, né? Às vezes as pessoas praticam uma
um conhecimento, sem olhar o fundamento do conhecimento. Vou dar um exemplo, cara, jiu-jitsu. Eu fazia jiu-jitsu quando eu era mais novo, e tem muita gente que ficava pensando no jiu-jitsu, pensa no jiu-jitsu muito como posição. Tipo, vou fazer um armlock, mas ele é um conceito basicamente de equilíbrio, né? Basicamente os movimentos dele estão envolvidos em fazer alavancas, seja para derrubar o oponente, ou seja para fazer a finalização, né? Sendo que as pessoas às vezes não conseguem, tipo assim, tá meio que na cara, né? O que o esporte ele não vai fazer só o esporte, mas qualquer muitas coisas na vida, elas são muito mais profundas do que simplesmente o que você vê no Instagram, né? Você vê no Instagram a posição bonita lá do yoga, mas na prática aquilo ali tem mais transformação. Você vê o cara mandando uma manobra do kitesurf, mas, tem muito ali, tem uma mentalidade de você muita coisa atrás, muito tá treino. exigindo o máximo de você ali, Total, tá buscando total. evolução. Que toda essa dinâmica vai muito além da foto, e é o lance, né, que tem que pensar que é você contra você, não é uma competição, não pensa Você fala que que você não pode. É você contra o seu eu anterior, o seu eu Contra do dia você anterior. ontem. O seu ontem. E mesmo assim, há uma coisa que eu gosto sempre de dizer aos meus alunos e que eu até aprendi, vou aproveitar que isto é ouvido pela maioria das pessoas no Brasil, para citar aqui uma rapariga, uma moça. Uma rapariga. Uma rapariga. Bom, os nossos ouvintes do Não, a Nordeste, galera ela vai quis entender, dizer não moça. se preocupe, Luísa. Rapariga é moça, gente. Vai entender. Uma moça daí que fez também muita diferença na minha vida, que a empresa dela chama-se Flor de Mim, que trata da parte de planeamento. Já agora fica a publicidade a ela, que eu gosto muito dela. Um abraço à Flor de Mim. E pronto, e ela diz, uma das frases que ela usa é: o meu 100% não é sempre igual. E eu gosto muito de dizer isto aos meus alunos, porque muitas vezes nós, tanto na parte do asana, das posições, como na parte do pranayama, da respiração, como em qualquer coisa no yoga, nós às vezes estamos numa aula e pensamos: mas eu ontem, ou na semana passada, ou no mês passado conseguia fazer isto e agora não estou a conseguir. Então, nós não somos, o nosso melhor não é igual todos os dias, nem sequer a todas as horas. Eu posso conseguir fazer uma coisa de manhã e à tarde já faço outra. Eu, por exemplo, no meu caso, praticar yoga de manhã para mim, em termos físicos, é muito difícil. Tenho muito menos flexibilidade do que se for ao fim do dia, que o meu corpo já aqueceu, que pronto, eu já não tenho 30 anos. Mas tenho só 32. Exatamente. Não é verdade. Exatamente. É verdade. Mas pronto, não interessa. Mas lá está, é preciso respeitar o nosso corpo em cada momento, naquele momento. Ou, por exemplo, no caso das senhoras, estamos ali naquela fase antes do período menstrual ou depois, e o nosso corpo vai reagir diferente. E, portanto, não... É uma competição de nosco connosco, mas também não tem que ser, porque não temos que ser sempre melhor, temos que respeitar aquilo que estamos a conseguir naquele dia, naquela hora. E isso é o mais importante. Claro que queremos superar-nos, mas há que ter esse carinho por nós próprios. Essa paciência. Exatamente. Caramba, não, é incrível, Liz. Eu vou levar isso para minha vida, sabe? Do quanto, tipo, a gente não é o nosso 100% o tempo todo, né? A gente acha que aí, beleza, a gente fez uma coisa, aí se amanhã a gente erra essa coisa, a gente fica puto, tá ligado? Porque, já fiz, pô, já fiz isso. Hoje eu errei, tá ligado? Tipo assim, né? Não, o episódio da semana passada foi sobre idioma. E idioma também é esse mesmo processo de aprendizagem, né? Que você, uma hora, você acha que tá pior do que você estava. Então, fica se auto-sabotando, né, cara? A gente faz muito isso, a gente se auto-sabota, né? Todo momento, imediatista, né, mano? A gente quer apertar o botão. Verdade. A gente não é tão imediatista que a gente tem paciência para rebobinar uma fita. A gente é um pouquinho melhor com essa geração atual que nem rebobinar a fita rebobina. Verdade. Galera aí que rebobinar, né, Luísa? É rebobinar também. Sim. Rebobinar, tem lá. Mas, Luísa, eu queria saber de você, o Rafa puxou esse gancho, né, um pouquinho antes da capoeira do Brasil, né,
enfim, aí fiquei com essa pergunta para te fazer. Como é que foi na Índia? Como é que você chegou a enxergar o yoga nas pessoas, assim, quando você passava na rua? Assim, porque as pessoas vêm ao Brasil, por exemplo, e falam: ah, não, todo mundo aqui joga futebol, todo mundo tá praticando capoeira. Tem a Assim, tem mística, esses né? Pode crer. estereótipos, assim, né? E você, qual foi a sua energia estando na Índia, assim? Como foi Sim, estar na terra do yoga? eu fui à Índia num contexto um bocadinho controlado e foram só 5 dias e fomos ai, como é que se chama? Ver tipo umas palestras, portanto fomos só para fazer aquilo. Chegámos, vimos e fomos embora. Um evento, né? Mas a verdade é que lá está, essa vibração existe no ar, porque foi dos sítios onde eu tive mais facilidade em meditar. Aí. Nunca tinha tido aquela facilidade de chegar lá, tipo, ou de estar a meditar meia hora seguida e tipo tocar o alarme e já passou. Que legal. Porque normalmente Parece muitas que foram vezes 5 acontece. segundos, né? Tipo... Exatamente, porque realmente estivemos lá, não é? E é como eu estava a dizer, a tua mente não processa na altura que estás lá, mas depois quando o alarme que tu puseste no telefone para acabar, não é? Para não ficares ali a noite toda e depois não dormir, quando a tua mente, quando o telefone te chama de volta, tu achas que aquilo foi... Então percebes que estiveste lá, não é? Que estiveste realmente em meditação. E lá era com uma facilidade tremenda. E, portanto, só pode ser porque realmente aquela energia está lá no ar, não é? Mas você acha que é a energia do lugar ou das pessoas? Cara, tem uma... A energia Vou do te contar lugar uma e das história. pessoas, são as pessoas que fazem a energia do lugar, não é? Os lugares têm energia porque as pessoas estão ali, ou porque as pessoas estiveram ali, não é? Os lugares Tá todo mundo por com o si mesmo só... propósito, assim, né? Tá todo mundo mesmo... Não, mas ó, tem uma amiga minha que ela não tem nada ligada com yoga, nada. Ela nem meditar, nem nada. E ela contando, ela foi para a Índia, mas foi para a Índia porque ia viajar, né? Aí ela contando que na Índia ela falou assim, cara, teve um momento que eu tava com uma sensação de plenitude. Ela falou, não que eu tava feliz, era como se tava bem, como se eu morresse ali, eu não tava suave. incomodado, tava suave, sabe? E eu tenho muita vontade de conhecer a Índia, que eu imagino que deve ser que é um dos pontos assim do planeta que tem um negocinho diferente, né? Tem um negocinho diferente. Na Índia né? também há muita gente que não pratica yoga. Aliás, a Índia tem andado a fazer um esforço muito grande para se ocidentalizar, não é? E portanto, há muita gente que não pratica e que não quer saber de praticar yoga, mas no fundo, mesmo relativamente à parte religiosa, que o yoga não é uma religião, mas está muito ligado ao hinduísmo, não é? Até porque as duas correntes, digamos assim, vieram da mesma base. Portanto há ali muitas coisas que se misturam, apesar do yoga ser uma filosofia e não uma religião. Portanto o yoga pode ser praticado por qualquer pessoa de qualquer religião, ou mesmo que não tenha religião nenhuma, e não tem problema nenhum, mas lá está, mesmo os indianos que não praticam yoga, ou mesmo que já não ligam à religião, têm ali na sua ancestralidade, não é? No seu ADN quase, têm esse know-how de espiritualidade, pronto. E isso sente-se, e depois, sendo a Índia um país como é, que nos choca muitas vezes a nós, para já pela quantidade de pessoas que está na rua constantemente, porque aquilo é sempre, não é? Vocês aí, pronto, se calhar não choca tanto, que no Brasil também há muita gente, mas mesmo assim na Índia há mais. Chocante. A Índia de concentração é absurdo. E mesmo da forma precária como muita gente vive, não é? Pronto, é diferente daqui, e isso às vezes também nos fascina, às vezes não, muitas vezes fascina-nos e acaba por nos dar também uma noção do privilégio que nós temos por termos alguns confortos, não é?
que eles não têm e também não sentem que precisam. E então ajuda a pôr-nos as coisas assim um bocadinho em perspectiva e pensar que, caramba, realmente se calhar tenho tanta coisa e nem precisava disto tudo e era até mais feliz se não tivesse tanta coisa. Mas pronto, isto para dizer que a energia está lá no ar, não é? Porque mesmo as pessoas que não praticam yoga ou que já se desidentificaram da parte religiosa da Índia têm essa vibração consigo. Portanto, isso sente-se, mesmo para quem vai lá sem ser praticante de yoga ou mesmo para quem vai lá sem ir à procura dessa parte espiritual, ela está lá e a pessoa, se tiver o mínimo de sensibilidade, vai senti-la, não é? Não, é muito. É que falou, Tá tipo muito assim, na minha nem todo bucket mundo list. faz yoga, né? Tipo, na Índia, né? Não é? A gente acha que todo mundo na Índia o cara já chegou. Professor de yoga, né? Tem gente iluminada na Índia onde chegou. É igual no Brasil, todo mundo acha que todo mundo joga futebol. Tá? Não, mas todo mundo joga futebol no Brasil, não? Não, Não, Rafa, claro que não. você é a prova viva que não é isso que funciona, né? Você tá aí para provar que não é assim. Mas esses estereótipos, né, que a gente cria são muito bons, assim, né? De um lugar, todo mundo faz isso, tá ligado? E somos seres humanos completamente diferentes e cada um tem seu dom, E é tá sobre ligado? isso, não tem jeito. Meus amores, estamos chegando no finalzinho do nosso podcast aqui. Passou bem rápido esse episódio, não sei se vocês sentiram a mesma coisa. Passou como uma meditação, nós nem sentimos aí, pessoal. Estávamos meditando nesse momento. Caraca, Joãozinho, por absorver. 10, você só finalizou com um ponto final assim, perfeito, né? Isso mesmo. Eu absorvi a mensagem. Esse episódio eu fui muito ouvinte. Eu estava absorvendo aqui a mensagem. Mas com certeza, meus amores. Eu queria uma declaraçãozinha final de cada um de vocês, começando pelo Rafinha. E aí? Eu queria agradecer por esse episódio. E não, agora refletindo, esse episódio para mim foi muito uma meditação. Não sei se a Elo já desperta isso em mim, mas eu entrei aqui nesse momento só existia esse episódio, não existia nada. Agora que eu me liguei que estamos no planeta Terra, tem um tal de sistema solar, agora que eu tô... Internet aqui. Muito obrigado aí, galera, pela essa troca mais uma vez. Muito obrigado por aceitar o convite, participar. Espero você aqui mais vezes. A gente tem que trocar mais ideias aqui, falar sobre viagem, falar sobre um monte de coisa, que tem várias conversas boas pra gente ter. E dizer para vocês, galera, que eu tô com saudade de vocês demais. Eu acho que a gente tinha que gravar pelo menos 3 vezes na semana, que eu quero ver vocês mais vezes. E um beijão. Não, também, pô, muita saudade suas e também, pô, esse episódio aqui conectou a gente de uma forma assim diferente. Fernandinho! Pô, cara, só agradecer, Heloísa. Quanto tempo a gente não se vê, não se fala, de verdade. Obrigado de coração por ter vindo aqui falar sobre tudo isso, por ter ensinado, pode ter certeza que você me ensinou muito sobre hoje, sobre muita coisa da vida, sabe, hoje. Então, eu costumo falar para a galera que o podcast é minha terapia, é minha coisa, porque é um lugar que eu venho e escuto e aprendo pra caramba. Então, isso é fantástico, assim. E essa coisa da meditação, sabe, do yoga, eu acho que a gente consegue encontrar em vários aspectos da nossa vida também, sabe? Tipo, hoje, sei lá, fui fazer um velejo aqui no fim de tarde e, cara, você esquece do mundo, tá ligado? E foi uma coisa que eu tô com um negócio novo, aí vira mês, tem que pagar aluguel, funcionário, e a cabeça fica 1000. Quando você entra na água, é assim, o mundo acabou, irmão. Só tem você, o mar, a energia, tudo, o pôr do sol caindo, aí daqui a pouco começa a aparecer uma galera que são só a galera local, que você conhece, você não marcou nada, mas todo mundo aparece na água e aí faz um pôr do sol incrível. E é esse momento que você chega de meditação, de você estar ali no momento presente e esquece do mundo. E você não está preocupado, depois eu resolvo, irmão, tá tudo certo, tá ligado? Então, muito, muito obrigado por esse bate-papo. Tô morrendo de saudade de vocês também. O verão tá logo aí, Rafa. Não esqueci da promessa. Rafa vai passar um verão inteiro aqui na Casa Somar. Então, tudo certo. Vai ser o garoto propaganda da Casa Somar. Já tá tudo certo por isso. Então, meus amores, um beijo gigante. Obrigadão, obrigadão mesmo. Heloísa, microfone aberto para você, para uma declaração final que você quiser dizer. Obrigada, foi muito bom este bocadinho. Eu estava, como disse no início, estava um pouquinho preocupada, mas acho que não disse asneira nenhuma. Nada, pelo contrário. Asneira nenhuma, tá ficar tranquilo.
Foi muito bom este bocadinho. É sempre bom ter a oportunidade de falar sobre estas coisas, porque principalmente para os meus alunos, que nós encontramos-nos nas aulas, mas fora delas encontramos-nos pouco. E então temos pouca oportunidade de discutir, discutir no bom sentido, sobre yoga, não é? E então é muito bom poder falar sobre yoga sem ser em contexto de aula, não é? Que é tudo ali muito mais organizado. Acadêmico, né? Sisudo. Exato, e pronto, e fica o convite para quem quiser praticar yoga. Nós temos aulas online também, se quiserem fazer yoga com uma professora portuguesa. O melhor que tem. Procurem aí na vossa cidade, ou no vosso sítio, tem o Brasil inteiro, tem de certeza milhares de professores a dar aulas online. Não deixem de experimentar e de fazer. Porque nunca vão saber se não é para vocês, se nunca experimentarem. Eu tenho muitas pessoas que me dizem: não, o yoga não é para mim, que eu não sou capaz de ficar sentada quieta. O yoga não é só ficar sentado quieto, ok? E se a pessoa acha que não consegue ficar sentada quieta, então porque o yoga é para ela sim, porque tem que aprender a ficar sentada quieta. Exato. Se você pensa botar que todas as crianças do mundo para fazer yoga. Sim. Heloísa, muito obrigado, Obrigada. mais uma vez por ter topado o convite. Foi muito gostoso também ter esse sotaque no nosso podcast. Tem tempo aí que a gente não fala com português, verdade, então foi gostoso ter esse sotaque aqui de volta no nosso podcast. Muito obrigado e muito obrigado pela aula que você deu aqui hoje pra gente, tá bom? E os meus ouvintes... Só rapidinho, só para eu ter a confirmação de vocês que foi 1 hora, 1 horinha e pouquinho de podcast, não foram 10 horas não, né? Porque eu estou num grupo aqui que parece que foram 10 horas, assim, para ter uma ideia. Mas só para a gente chegar nessa coisa, para eu dormir bem, tranquilo. Foi 1 horinha. Foi uma horinha, entendi. Foi 1 horinha. Foi infinito esse podcast. Exatamente, infinito. Tirou hora agora. Você pode tornar infinito, meus ouvintes. Se você ainda tem um episódio que você ainda não escutou, vai lá e escuta. Que, enfim, esse é o último aqui no Spotify que você está escutando, né? Mas tem outros aí anteriores, 76 para ser exato, tá bom? Então vai lá, meus ouvintes. Esse número eu não sabia, Joãozinho. Obrigado. 76 episódios. 76 aí, é bastante, quase 80. Meus ouvintes, muito obrigado por chegarem até aqui nesse episódio. O link da página da Heloísa vai estar aqui na descrição no YouTube e também no Spotify, então basta clicar, você vai chegar na página dela, vai ver as aulas que ela dá e também, se quiser, chama ela no DM para ver como funciona aí as aulas dela, tá? Online. Então é isso, meus amores. Aquele beijão, vejo vocês semana que vem.